E sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo da série Fly Empresas. E hoje você vai entender o segredo para ter uma equipe mais comprometida. É isso que nós vamos falar aqui hoje, simplesmente esse segredo. O segredo para ter uma equipe mais comprometida. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, porque eu sei que a situação atual de muitos de vocês, donos de empresas, é a equipe que não quer nada com nada, é a equipe desmotivada, é a equipe que não está entregando os resultados que tem que entregar, e você não sabe mais o que faz. É aquela equipe que parece que as pessoas não fazem as coisas direito, por mais que você ensine, por mais que você explique, né, ou ache que esteja explicando, a equipe simplesmente não entrega e não se compromete, não compra suas ideias. Tá? Então hoje nós vamos entender o segredo, o que falta, o que está por trás, o que precisa ser feito para a gente deixar a sua equipe mais motivada. Estou fixando no comentário aqui, tá? Fixei aqui, ó, entenda o segredo para ter uma equipe mais comprometida. Tá? Não é só motivação também não, é comprometimento. É mais do que isso. E aí, pessoal, por que eu resolvi trazer isso aqui? Porque ninguém constrói nada sozinho. Uma empresa, o dono não constrói a empresa sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Pensa comigo, se você tivesse 10 vezes mais clientes que você tem hoje, tivesse que vender 10 vezes mais, entregar 10 vezes mais, gerar 10 vezes mais resultado, você daria conta sozinho? Tá? Não daria. Você precisaria de time, precisaria de equipe. Você daria conta de atuar em todas as áreas da sua empresa? Atualmente, provavelmente já não daria, né? Se você tem já uma empresa em movimento, já não consegue. Então a gente precisa de pessoas, né? Tem até aquela frase, né, que intitulam como provérbio africano, que é assim: se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá em grupo, tá? E falando de comprometimento, o que é esse comprometimento, né? O comprometimento é quando o time está engajado. No mundo da liderança, esse comprometimento se chama engajamento. E a gente tem 3 níveis de engajamento. Tem os colaboradores que são os engajados, tá? Que é o que a gente está falando aqui, que é aqueles que simplesmente fazem o que precisa ser feito e busca fazer o que tiver que fazer para entregar aquele resultado, se compromete com aquele resultado como se fosse dele. Ele é automotivado por um trabalho bem feito, tá? Ele tem senso de dono, é subjetivo esse termo, nem gosto muito de usar, tem o senso de dono, né? Mas ele se preocupa com aquilo, tá bom? Tem até uma frase, né? Quando se cozinha com amor, a cozinha fica mais gostosa. Então, esse é o cara que está fazendo porque ele quer fazer. Lá de dentro para fora, ele quer fazer, ele quer entregar aquele resultado, então ele está comprometido, ele está engajado. Esse é o primeiro nível. Aí temos o nível dos desengajados, que é aqueles que fingem que trabalha, tá? Vai lá, faz o que tem que fazer, vai dando horário de ir embora ali, já está fechando o computador, já está com a bolsinha no ombro, já está indo embora. Sexta-feira, meio-dia, né? Já começa a parar. Então esse é o desengajado, ele faz o mínimo, nunca te surpreende, tá? Aquele mínimo esperado, ele faz, tá? Ele realmente faz. A maioria das pessoas da sua empresa está nesse nível, mas ele está lá, não faz nada mais que isso. E temos os ativamente desengajados. Esses são aquela fruta podre que estragam todo o resto. Porque eles ficam buscando aliados, tá? São aqueles que têm uma relação de amor e ódio com a empresa. Eles viram para o lado ali no dia que o dono lança a meta e fala assim, ó, lá vem, não vai dar certo, tem que abaixar essa meta. O patrão só quer explorar da gente. Olha só, essa empresa não sei o que, essa empresa aquilo lá. Então esses ativamente desengajados, eles buscam aliados dentro da sua empresa. Tá? Então esse é o terceiro nível. Né? Então temos os engajados, os comprometidos, que é o que a gente vai falar aqui hoje, como chegar neles. Os desengajados, que são aqueles que fazem o mínimo, nada mais que o esperado. Você sabe muito bem quem são esses. E os ativamente desengajados. Esse você demora um tempo para descobrir, mas quando você descobre, você tem que agir rápido. Porque, como eu falei, é aquela fruta podre que estraga todo o cesto ali dos seus colaboradores. Ele desmotiva todo o grupo, tá?
Então, beleza, precisamos ter mais pessoas engajadas, tá? Mais comprometidos, precisamos transformar os desengajados em engajados. Qual que é o segredo? O que está por trás? Como fazer isso? O que a gente precisa fazer para você ter uma equipe realmente engajada que vai lá e faz o que tem que ser feito? Qual que é o segredo disso? E aí, teve um instituto de pesquisa chamado Instituto Gallup, que avaliou basicamente 10 milhões de locais de trabalho. Foram 20 anos até terem a publicação da pesquisa. Tá? Eles fizeram 2 milhões de entrevistas individuais, analisaram uma amostra de escala de proporção mundial, né, que correspondia a 97% do mundo, a amostragem que eles fizeram. É a maior pesquisa da área já feita. Fizeram até um livro, ele está até ali, é um da capinha vermelha, mas está embaçado, não está dando para ver. E nesta pesquisa, eles identificaram padrões, tá? Vários padrões, ações de liderança e correlacionaram com o engajamento, e correlacionaram o engajamento com resultados. E olha só a importância disso. Eles constataram que uma empresa, só mudando isso, time engajado, time desengajado. A empresa que tem um time engajado, ela lucra 23% a mais, só mudando essa variável. E pegando uma pessoa isolada, um colaborador isolado, engajado e desengajado, ele gera 40% a mais de resultado. Pensa num vendedor seu que vende 10 mil por mês, ele estaria vendendo 14. Se ele vende 50 mil por mês, ele estaria vendendo 74 mil por mês. Tá? Eu acho, fiz a conta rápida aqui, 70 mil, se não me engano. E aí, olha só, a gente precisa engajar seu time. Como? Tá? E esse livro também mostra. E essa pesquisa, né, que eu estou trazendo aqui de forma sintetizada para você, eu vou trazer a essência, o que está por trás disso, mostra que 70% do engajamento é responsabilidade do líder. Olha só, então quando você reclama, mas meu time não quer nada com nada, mas minha equipe, nossa senhora, esse pessoal não dá para nada, ou não sabe fazer direito, ou não sei o quê. Quando você reclama da sua equipe, a responsabilidade é sua. Olha só, então quando você fala isso, na verdade eu estou ouvindo, não estou sabendo fazer isso, não estou sabendo treinar, não estou conseguindo engajar o time, contratei errado, não demiti na hora que tinha que demitir. Eu vou além desses 70% da pesquisa, porque você tem o poder de demitir, de contratar. Então você forma o time engajado. Tudo bem, você não consegue controlar que uma pessoa específica dê certo, não consegue. Tá? Aí vai além da sua capacidade. Você é um grande responsável por isso, mas pode ser a pessoa errada, no lugar errado ou no momento errado, mas você tem o poder de removê-la da equipe, trocar, promovê-la para o mercado de trabalho, colocar uma pessoa certa ali no lugar certo. Então você tem total controle sobre isso. Tá? Então a responsabilidade é sua, beleza. Por que eu estou te falando isso? Para você entender que você pode mudar o jogo. E isso começa, tá, com você entendendo que você precisa despertar dentro do seu time. Isso vem de dentro. O querer fazer. Tá? Fazer o quê? Qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer iniciativa, um atingimento de meta, um esforço para ter mais crescimento, para ter mais resultado, mais venda, deixar os clientes mais satisfeitos. Qualquer coisa. Você tem que fazer o time querer fazer isso. Tá? E ele, para querer fazer, ele tem que estar engajado, tem que estar comprometido, tem que ter perspectiva ali dentro da empresa. Mas o segredo que a gente vai trazer aqui hoje para isso é o primeiro elemento dessa pesquisa. Essa pesquisa identifica 12 elementos. O primeiro é o primeiro passo, é o mais importante. É daí que começa, ele que constrói a base para os outros. E ele tem a ver com dar clareza do que é esperado daquela pessoa. Tá? Essa pesquisa também mostra que 25% da força de trabalho mundial não sabe o que é esperado dela no trabalho. Então pensa na sua empresa, tá? 4 pessoas lá, tem uma que não tem a mínima ideia do que é esperado dela no trabalho. Não sabe. Não sabe. Simplesmente se perguntar para ela, ela vai falar assim, não sei, estou aqui, né? Entra gente aqui, eu atendo, mas vou para lá, depois vou para cá, mas não sei. E isso é uma estatística, tá? Mundial. E em algumas funções mais específicas, chega a 50%. Mais específicas, né? Assim, mais técnicas, chega a 50%. A pessoa não sabe o que é esperado dela no trabalho. Então a gente vai falar hoje de como dar clareza para o time em algumas esferas, tá? Clareza de resultados,
clareza de expectativas, clareza de rotinas e competências. Nós vamos falar aqui. Então as pessoas confundem o que é dar essa clareza para o time, né? Eu falei assim, talvez alguém na sua empresa não sabe o que é esperado dela no trabalho. Aí você fala, não, mas eu falei com ela que, olha, eu estou te contratando, você vai ficar aqui atendendo o cliente. Ou, você vai ficar aqui preenchendo essa planilha. Ou, você vai ficar fazendo essa atividade aqui. Não, isso é uma pequena fração ali de tudo que ela tem que fazer, de tudo que ela é esperado. E você ainda está focando na tarefa, não está focando no resultado. Tá? Então, dar clareza para o time é dar a clareza do resultado esperado. E nós vamos falar aqui a estrutura para fazer isso. É dar clareza das rotinas e competências para gerar aquele resultado. E dar clareza das expectativas, do avanço que você quer que essa pessoa tenha, do progresso que você quer que ela tenha, dos resultados que você quer que ela gere, de que potencial você vê para ela dentro da empresa. Inclusive, de forma bilateral, entender as expectativas dela ali, de progresso, de crescimento, de oportunidade, de área de atuação, expectativas em relação à liderança. Isso tudo é dar clareza. Nós vamos dar uma estrutura para falar isso aqui, tá? As pessoas confundem o que significa essa clareza, né? Do tipo, então vou ter que ficar explicando demais as coisas. Não, é ser franco e direto sobre o que precisa ser falado de cada função específica, tá? E tem ferramentas para fazer isso, tá? Tem ferramentas para o líder fazer isso adequadamente. Porque tem dois tipos de liderança, né? Tem aquela liderança do líder que é o chefe tradicional, né? O patrão que manda quem pode, obedece quem tem juízo, que o chefe fala que tem que fazer e é isso mesmo. E tem um chefe que tenta inspirar as pessoas, atua para inspirar as pessoas, atua para fazer as pessoas quererem fazer o que tem que ser feito. O chefe que só manda, ele nunca chega nessa esfera, as pessoas fazem só porque tem que fazer e nunca porque querem fazer. E aí, o que a gente entendeu? Que quem cozinha, quando cozinha com amor, a comida fica mais gostosa, ou que um colaborador engajado gera 40% a mais de resultado, ou que ainda uma empresa que tem time engajado lucra mais. Então, enquanto tiver uma liderança desse estilo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a empresa nunca vai alcançar o pleno potencial, o time nunca vai estar nunca vai estar em alta performance, nunca vai estar tendo grandes resultados, nunca vai estar lucrando como poderia. Aí quando eu vou falar lá de dobrar lucros, em 6 meses as pessoas acham assim, nossa, é impossível, eu já tentei de tudo, não tem jeito, eu já estou fazendo força aqui, ali. Tá bom, mas você acha que você está acelerando com o freio de mão puxado desse carro. Aí não vai mesmo. Então a gente sabe que tem algumas alavancas ali, que a gente pega numa pequena empresa e ajusta, que destrava, desbloqueia a empresa. Tá? Então é esse tipo de liderança que busca o engajamento que vai fazer o time gerar mais resultados. Não é por isso que você precisa investir mais tempo em liderança, investir mais tempo em dar a clareza que o time precisa, tá bom? Um aluno meu me contou anteontem, na terça-feira a gente fez uma mentoria bônus para a turma Pioneiros, tá? E ele me contou ontem que uma das primeiras lições que ele tirou no programa Fly foi que o seguinte, ele aprendeu a delegar, porque ele não confiava na equipe em primeiro lugar, ele passou a confiar, começou a lançar desafios, dar clareza do que era esperado, e a equipe está voando, e ele está conseguindo focar em metas, focar em estratégico, focar na construção de cultura, que são as etapas de base ali que ele está no momento, que é o que vai dar mais resultado para o negócio dele, e conseguindo delegar, conseguindo gerar resultado, tá? Então vamos lá. Eu falei que é o primeiro elemento da lista desses 12 elementos dessa pesquisa mundial para a geração de engajamento das pessoas. E esse primeiro elemento é: sei o que é esperado de mim no trabalho. Ou seja, um colaborador que trabalha na sua empresa, ele se pergunta, nem que seja em nível subconsciente ali, eu sei o que é esperado de mim no trabalho? E se a resposta for não, e eu já te disse que pode ser que de 25% a 50% de chance de ser não essa resposta. Se for não, não existe engajamento, não existe comprometimento,
Não existe fazer o que tem que ser feito para gerar resultado, porque ele não sabe nem o que é esperado dele. Como é que ele vai fazer o que é esperado dele se ele não sabe, tá? Então, a gente precisa dar clareza. E a clareza começa de você mesmo, o dono da empresa, tendo a clareza do que é esperado dele ali. Tá? Às vezes você não tem, então ele vai ter menos ainda. Tá? Ninguém vai ter. E como é que você tem isso? Você começa estruturando sua empresa em uma ferramenta que você consegue ver seu time de fora, tá? Como um técnico de futebol. Pensa num técnico de futebol que fica... Acho que técnico de futebol nem usa isso mais, mas de futsal, por exemplo, de vôlei usa aquelas pranchetas com um esquema tático escrito no papelzinho assim, que você consegue ver a posição de cada um, como é que as pessoas se relacionam ali, tá? Qual que é o esquema do time. O que é isso numa empresa? É o organograma. O organograma é uma ferramenta visual, tá? E por ser visual, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não adianta pegar um caderninho e escrever assim, fulano é tal função, ciclano é tal função. Tananã, tananã. Não, o organograma é uma ferramenta visual, mostra a estrutura de áreas da empresa, tá? Aquela coisa mais tradicional, hierárquica, mas te dá a visibilidade geral ali da empresa. Você vê quem está em cada área, qual área está faltando gente. Você vê lá, cadê minha caixinha de marketing aqui no organograma? Se não tem, está errado. Mesmo que esteja seu nome lá e seja o único, tem que ter. Cadê minha caixinha comercial? Tem que ter, alguém tem que estar lá. Cadê minha caixinha, minhas caixinhas de operações? Aí vai ter lá 1, 2, 3, sei lá, produção, entrega, atendimento, enfim, cada modelo de negócio tem as suas. Cadê minha caixinha do financeiro, administrativo? Está aqui. Organograma. Representou visualmente a empresa. Você consegue ter o quê? Clareza da sua estrutura, em primeiro lugar, e consegue observar possíveis melhorias da sua estrutura. E isso é importante porque, como um técnico, né, fazendo a analogia do esporte, você tem uma função mais importante de colocar a pessoa certa no lugar certo. Não funciona, não adianta, não vai dar certo se você pegar a pessoa certa e colocar no lugar errado. Não funciona. Nem se pegar a pessoa errada e colocar no lugar certo, tá? Também não funciona. Se a pessoa for errada ou se o lugar for errado, não funciona. Se os dois for errado, menos ainda. Você tem que achar a pessoa certa, tá? Que tem a ver com o quê? Nós vamos falar as características dela daqui a pouquinho. Você tem que pegar essa pessoa certa e colocar na função certa. E para isso você tem que ter o mapa da sua empresa, o mapa da equipe, que é esse organograma. Então você pode olhar para o seu organograma depois de feito e se perguntar aqui, ó. Bom, das áreas aqui da minha empresa que mais impactam nas minhas metas, quais precisam de uma definição de liderança neste momento? Tá? Olha o que você vai começar a fazer, já vai começar a melhorar a estrutura da sua empresa. Porque você vai ver lá que tem um tanto de caixinha, de área da sua empresa que está seu nome. E aí você vai perceber que, como várias está seu nome, só que você não está dando atenção para todas como poderia. Aí você vai se perguntar assim, bom, nesse momento, qual área da minha empresa aqui, se eu fosse definir um líder, mais traria impacto positivo nas minhas metas? E aí você já tem o quê? Uma ação. Ah, essa área aqui, beleza. Na hora certa eu vou contratar uma pessoa para essa área. Vou avaliar e se eu tiver caixa, tá, eu vou contratar. Porque aí você vai o quê? Desbloquear ali. Já vai tirar um gargalo, já vai tirar um limitador de crescimento. Beleza? Você também pode perguntar também, bom, das áreas aqui, quais mais impactariam, ou das áreas que eu não tenho, quais se fossem criadas mais impactariam a minha meta, o atingimento da minha meta. E você vai melhorando a estrutura ali, tá? Qual área precisa ser criada, qual área precisa ser de novo líder, qual área precisa ser dividida, em algum momento que sua empresa for crescendo, isso acontece. Qual a estrutura, como é que a estrutura precisa ser. Desenhou o esquema tático, vamos dizer assim, um organograma, modelou. Beleza, agora você vai conseguir fazer o quê? Pegar a pessoa certa e colocar no lugar certo. Já tem os lugares pré-definidos ali. Aí vamos lá, para a pessoa certa. Tá? Isso antes de dar clareza para o time. Porque se você for dar clareza para a pessoa errada no lugar errado, não funciona. Tá? Então, antes de dar clareza para o time, você chega lá e vamos lá. Qual que é a pessoa certa aqui? Bom, a pessoa certa, em primeiro lugar, ela vai ter 3 características a serem avaliadas. Tá? 3 características a serem avaliadas.
E essas características você tem que avaliar no processo de contratação. Tá? O segundo lugar, você tem que avaliar muitas pessoas para conseguir encontrar uma pessoa realmente boa. Em média, 5% a 10% das pessoas são talentos, são profissionais extraordinários. Tá? E você não vai conseguir ter só profissionais extraordinários, profissionais talentosos, né? Por isso que existem processos, passo a passo do sucesso, formas padronizadas de fazer o trabalho, para garantir que pessoas comuns gerem resultados extraordinários. Mas tudo bem, você tem que procurar as pessoas talentosas sempre. E para isso, você tem que avaliar muitas pessoas. Tem que avaliar para cada vaga 20 pessoas, 20 currículos, 20 aplicações. Tá? E o que você vai avaliar? Voltando, 3 características. A primeira delas é que essa pessoa, acima de tudo, precisa ter muita vontade. Vontade, quando eu digo vontade, é vontade mesmo. Vontade de quê? Vontade de fazer acontecer. Vontade de gerar resultado. Vontade de entregar mais do que o esperado. Vontade de aprender. Vontade de encarar desafios. Essa pessoa tem que ter isso. Tá? Se ela não tem isso naquele momento, tudo vai dar errado. Porque aí você vai dar clareza de um resultado, ela não vai se comprometer como poderia, não vai fazer tudo o que está ao alcance dela. Então começa daí. Segundo, tem que ter alinhamento cultural. Não vou entrar muito nisso aqui, mas a pessoa tem que ter aquele alinhamento de valores ali com a sua empresa, de estilo, de propósito, até de energia ali. Se for uma pessoa muito mais acelerada que a sua empresa, ela deixa todo mundo doido e fica estressado, e fica impaciente. Se for uma pessoa um pouco muito mais lenta, ela fica estressada, que ela não aguenta a velocidade da sua empresa. Então, até isso tem que ter alinhamento. Tá? Então, e o terceiro ponto é competência. Só aí vem a competência, olha só. E eu não estou nem falando de habilidade técnica ainda. Competência é a capacidade de gerar resultado naquela área que você está buscando. E isso vem de um conjunto de habilidades, conjunto de características, conjunto de experiências. Tem a ver com ela já ter gerado resultado antes. Tá? Então, beleza. Assim que a gente identifica uma pessoa certa. Partimos do pressuposto agora que você já sabe a sua estrutura, já buscou melhorias ali e já entende como trazer pessoas certas para dentro da sua empresa. Com a pessoa certa no lugar certo, chegou a hora de dar clareza para o time. Tá? Então, são 5 clarezas que nós estamos falando aqui. Clareza da estrutura, clareza da pessoa certa. Agora a gente vai para a clareza dos resultados. Clareza dos resultados. E aí, tem 2 palavras-chave que, acima de tudo, todos os colaboradores precisam ter. Você precisa buscar isso. Você não vai ter um time plenamente engajado sem isso. Tá? 2 palavras que dão clareza dos resultados. E a primeira é a missão. Missão. Cada colaborador da sua empresa tem que ter uma missão. A missão é o quê? Acima de tudo, qual o resultado esperado que aquela função ali tem que gerar? Por exemplo, o vendedor, a missão dele não é atender cliente, não é mostrar produto, não é arrumar não sei o que lá, não é levar o cliente para o provador, né, no caso de uma loja, aí, não é não sei o que lá. A missão do vendedor poderia ser, por exemplo, gerar boas vendas e fidelizar clientes, gerar vendas lucrativas e fidelizar clientes, gerar alto volume de vendas e fidelizar clientes, gerar vendas lucrativas e encantar clientes, é algo do tipo assim, o resultado final esperado. Tá bom? A missão do financeiro, do caixa da sua empresa, que também faz o financeiro ali, não é receber os pagamentos, é garantir, cuidar das finanças, cuidar do caixa e receber os pagamentos no prazo. Enfim, é o resultado esperado. E cada função você vai ter que ir perguntando por que essa pessoa tem que fazer, para que essa pessoa vai fazer isso, para que essa pessoa vai fazer isso, qual o resultado eu espero dela, acima de tudo, como ela contribui para a empresa, qual resultado isso vai gerar para a empresa, até chegar nessa missão. E essa missão é uma frase que você tem que falar para a pessoa constantemente, a cada conversa ali, no máximo de 3 em 3 meses, falando, e aí, o que você acha que a gente espera de você aqui? Me lembra, o que é esperado de você aqui? Tem várias formas de fazer essa pergunta. E se ela errou, você fala, não, é o seguinte, vamos lá, vamos relembrar, olha aqui, ó, sua missão é papapá, 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 repete, isso aí, acima de tudo, nós temos que estar engajados nesse resultado.
E isso vira um norte para a pessoa. Tá? O vendedor, por exemplo, se a missão dele for gerar vendas lucrativas e fidelizar clientes, às vezes o cliente está chegando na loja, tem uma sujeira no chão ali, ele fala, caramba, o cliente vai ver, ele vai lá e limpa para não atrapalhar a venda dele. Ele não vai se preocupar se minha função é atender o cliente, não é limpar isso. Né? Primeiro que isso aí já, o colaborador que pensa assim não está naquele nível de vontade. Mas enfim, a missão ajuda nisso. Tá? Então o primeiro componente para você dar clareza de resultados é a missão. O segundo é o item que mensura esse resultado, que são as metas individuais. Como é que nós vamos medir se você está atingindo esse resultado aqui? Por exemplo, esse exemplo do vendedor é ótimo. Gerar vendas lucrativas e fidelizar clientes. Como é que eu vou medir que você está gerando vendas lucrativas? Bom, volume de vendas, margem, ou preço, ou percentual de desconto aplicado, né? Então volume de vendas e margem das vendas. Agora, se fosse gerar alto volume de vendas, poderia ser só volume de vendas e número de itens, por exemplo. E fidelizar clientes. Como é que a gente vai medir se você está fidelizando clientes? A frequência média de compra dos seus clientes, ou índice de satisfação dos clientes, o NPS, né? Algo do tipo. Poderiam ser as metas desse colaborador. E aí, quando o colaborador tem metas individuais, um número que fica escancarado e que esse número mostra se o desempenho dele está bom ou ruim, aí você vai ver uma pessoa engajada. Principalmente se você fizer combinados do tipo, olha, nós estamos aqui, você foi bem no último período, foi bem nisso, aprendeu isso, deixou a desejar nisso, mas está indo bem. Daqui 3 meses a gente vai avaliar. Se você chegar nesse resultado aqui, você vai ter um progresso. Quando você faz isso, aí você vai ver uma pessoa engajada. Aí, como nunca, essa pessoa vai estar na máxima performance dele. Principalmente, né? Quer dizer, funciona se ele entender que ele pode chegar lá, que depende do esforço dele, tá? E que se chegar ele vai ser recompensado e que vai gerar resultado para a empresa. Quando junta essas características, chega na máxima performance da pessoa. Então, a terceira clareza que a gente tem que dar aqui, clareza de resultados, que é feita através de missão e metas, que você precisa fazer para todos os seus colaboradores, começando daqueles que mais vão gerar impacto na sua meta atual. Qual que, no momento ali, é a função que mais gera impacto na sua empresa, a mais importante, mais impacto positivo? Começa dela. Das duas que mais gera. Depois é para áreas que tem mais pessoas, tá? E inicialmente costuma ser a mesma. Mas nem sempre. Vai para as áreas que tem mais pessoas até todo mundo ter missão e metas. E é aquela história, né, gente? Feito é melhor do que o não feito. Então, nem que você escreva no WhatsApp que manda para a pessoa a missão, tá? Mas enfim, não custa nada fazer um documentinho também, escrito, um recortezinho. As metas, você vai ter que ter um jeito de medir, nem que seja uma planilha de Excel lá que todo dia vai lá e registra alguma coisa e no final sai um percentual, coisa simples. Se tiver sistema, Power BI, aí é lindo, mas feito é melhor do que o não feito, tá? E aí, próxima clareza aqui que você tem que fornecer, que também faz parte desse segredo para ter um time comprometido, é a clareza das rotinas e competências para gerar aquele resultado. Porque, gente, nós demos a meta, né? A missão e a meta. E agora a gente tem que dar o método. Método vem do grego caminho para a meta. Métodos, caminho para a meta. Meta significa ir além. E método, caminho para a meta. Então temos que dar o caminho para a meta. Porque senão vai depender da genialidade da pessoa sozinha, tá? E tudo bem, a gente pode contratar pessoas boas e falar assim, me traga o resultado. E vou aguardar o resultado aqui, se vier ótimo, se não vier eu vou trocar a pessoa, eu vou falar a mesma coisa. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai. Mas o que você, enquanto dono da empresa, pode fazer para aumentar as chances de todo mundo gerar resultado, de todo mundo crescer, de todo mundo entregar resultado para a empresa e crescer lá dentro, ter progresso e vocês crescerem juntos? Tá? Porque o dono da empresa constrói o time.
o dono constrói o time e o time constrói a empresa. Então, o que você pode fazer? Bom, você pode dar o método, pode dar o caminho para a meta. Esse é trabalho de dono. Principalmente depois que você tiver o RH, quando passar ali de 15, ali 20 pessoas no máximo estourando, você já tem que ter um RH focado nisso, focado nesses desenvolvimentos, né? Então, como é que a gente faz isso? Bom, tem essa missão e essa meta que eu quero que o meu time atinja. Quais são as rotinas? Quais são as atividades diárias, as atividades semanais, as atividades mensais que ele, no mínimo, elas vai ter que fazer para gerar esse resultado aqui? Escreve, pega referências, pesquisa, escreve, monta conjuntos de atividades similares ali, você vai chegar de 4 a 8 atividades ali por função. Bom, são essas rotinas. Se fizer isso aqui diariamente, semanalmente, mensalmente, né, varia, você vai conseguir chegar nesse resultado. Né? Tende a chegar nesse resultado. Aumenta as chances de chegar nesse resultado. Beleza, isso são as rotinas. Aí vamos para as competências. Tá bom, tem que fazer isso. Mas quais competências precisa ter para fazer isso bem feito? Para gerar aquele resultado? Bom, para fazer essa atividade precisa saber mexer com isso, ou precisa saber essa técnica, ou precisa ter estudado isso, ou precisa ter formado nisso, em alguns casos, muitos casos. Então você vai definindo as competências, os comportamentais, as competências técnicas, competências ferramentais, requisitos de formação necessários para executar bem aquelas atividades, para gerar aquele resultado. Aí você montou o quê? Um manual de função. É uma ferramenta que eu chamo de manual de função. Tá? Cada pessoa da sua empresa que tiver um manual de função, que indica os comportamentos também, tem a missão, tem as metas, as rotinas, as competências, os comportamentos, tudo ali que ele precisa ter para gerar aquele resultado. E também ficou claro o que é esperado dele naquela função. Você pega esse documento, imprime, colhe uma assinatura ali como um termo de compromisso, como um acordo entre as partes. Não é nem um contrato para ter valor jurídico, não, é para ter um compromisso entre as partes. E a partir daquele momento está claro o resultado e claro o caminho para o resultado. Está claro o caminho para o resultado. Você vai tender a ter um time que se compromete mais, né? Há outros fatores envolvidos também, mas você vai tender a ter um time muito mais comprometido e que gera muito mais resultado. Dá trabalho? Bom, depende, porque lidar com um colaborador desengajado, lidar com um colaborador que não quer nada com nada, lidar com um colaborador que não faz o que tem que ser feito, que não aparece para trabalhar, que sai da empresa e tem que repor, nossa, dá trabalho também, viu? Aí você escolhe o tipo de trabalho que você quer, se é um trabalho proativo, onde você foca no que você tem controle e influencia o time, fica na sua zona de controle e influência, ou fica reativo, né? Secando o gelo ali nos problemas com pessoas. Então, essa é a quarta clareza. A quinta, que não acabou ainda, é a clareza de expectativas. Porque tudo bem, você deu ali uma missão, metas, manual de função, todo passo a passo para a pessoa gerar resultado, mas às vezes você tem uma expectativa de daqui a algum tempo ela estar numa outra função, ou estar com um novo nível de performance, ou aprender uma nova habilidade para você tentar aproveitar ela numa outra oportunidade ali dentro. Né? Você tem planos para ela ali dentro que não está claro naquele manual de função atual. E você tem que dar clareza dessa expectativa, dar clareza de alguns comportamentos que às vezes não dá para passar numa ferramenta, não dá para passar numa conversa. Tá? E tem que entender dela também, porque às vezes você passou tudo isso, mas a pessoa está lá na sua empresa, queria ir para outra área lá dentro da empresa, ou queria atuar de uma forma diferente, ou não queria estar nessa área, queria estar numa área completamente diferente, que não tem na sua empresa, queria sair da empresa, enfim. Você precisa ouvir as expectativas dela também. Então, você precisa fazer uma conversa chamada conversa de alinhamento de expectativas. E quando eu digo conversa, fazer uma conversa com o time, porque no final de contas, no final do dia, a liderança é exercida de só uma forma, não tem outro jeito. A liderança só é exercida assim, que é o seguinte, anota isso aí, a liderança é exercida somente através da comunicação. Só através da comunicação a liderança é exercida.
né? Seja uma comunicação escrita, falada, no olhar, de qualquer forma. Então você tem que ter comunicação com o time, tá? Então tem todas essas ferramentas práticas que ajudam, mas tem que ter uma conversa de alinhamento de expectativas. Bom, a pessoa entrou, você entende ali a história dela, se conecta com ela, constrói uma base de confiança e fala, beleza, olha, então daqui para frente sua missão é essa, o resultado que eu espero de você é esse, você vai ter essas rotinas, no primeiro mês eu espero que você performe, né, atinja um bom nível de resultado nessa aqui, no segundo mês essa, e no terceiro mês já tem que estar voando, nós vamos olhar para pensar nos seus próximos passos. Define ali resultados esperados para 3 meses, marca a próxima conversa de 3 meses, depois de 3 meses vai lá e fala, e aí, como é que foi esse período? O que funcionou bem, o que não funcionou? Escuta, pontua também, olha, isso funcionou, isso não funcionou, isso precisa melhorar, essa característica aqui está legal, isso aqui a gente precisa ajustar. Para o próximo ciclo, bom, esse resultado, espero que você comece a performar melhor nisso, você lide melhor com esse tipo de situação, enfim, alinhe expectativas. Escuta o time também, qual a expectativa dele, qual competência ele quer desenvolver, qual área ele quer atuar, onde ele está se dando melhor, o que ele está gostando mais de fazer, o que está incomodando ele no dia a dia, o que ele espera de você enquanto líder. Eu sempre faço essa pergunta, o que você espera de mim enquanto líder para esse próximo período? O que a gente pode fazer aqui para ter melhores resultados como equipe? Escuta também, tá? Aí você dá o quê? Clareza de expectativas. E um parêntese aqui, não é que você vai falar com a pessoa só a cada 3 meses, não, tá? Isso é para esse tipo de conversa. Você vai dando feedback diário ali, constante, frequente, orientações, enfim. Mas esse tipo de conversa a cada 3 meses está ótimo. Tá? De 3 ou 6 em 6. 6 em 6 é bom também. Um ano já é muito. Porque você perde o poder de ajustar alguma coisa que não estava legal. Tá bom? Então, o segredo para você ter um time mais comprometido, uma equipe mais comprometida, é você dar clareza para o time. Clareza do que é esperado dele. E são 5 clarezas, recapitulando. A primeira é clareza da estrutura e a segunda é clareza da pessoa certa. Porque isso só funciona se você colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Como eu falei, não dá para pôr a pessoa certa no lugar errado, nem a pessoa errada no lugar certo. Tem que ser a pessoa certa no lugar certo. Fez esse match, aí você dá clareza de resultados, clareza de rotinas e competências e clareza de expectativas. Aí você vai ver um time comprometido, você vai ver um time engajado, que atua a máxima performance para ajudar você a dobrar os lucros da sua empresa. Era essa a aula de hoje. Quinta-feira que vem a gente volta e semana que vem a gente entra em aquecimento. Nós vamos fazer uma semana de aquecimento com lives para aquecer para o nosso evento Desbloqueie Sua Empresa. Vejo vocês semana que vem, pessoal, e até a próxima. Valeu!